Aprenda a investir de maneira fácil. Quando ouvimos falar de investimentos pela primeira vez, já pensamos que é algo completamente arriscado. Imaginando aqueles filmes que as pessoas especulam com altas quantias, podendo perder tudo ou ter grandes lucros absurdos. Porém, o que vou falar aqui é sobre como começar a investir de fato, explicando sobre cada tipo de investimento, não sobre especulação e correr altos riscos. Então, se já curtiu a ideia do vídeo, deixe seu like e vamos logo para o conteúdo. Quando vivemos gastando toda a nossa renda, ou seja, se ganhamos 2.000, já gastamos 2.000. Se ganhamos 3.000, já gastamos 3.000, estamos apenas com fluxo. Apenas a renda entrando todo mês na nossa conta. Veja que vivendo dessa forma, não temos dinheiro de fato. Temos apenas uma renda para pagar as contas do mês. Não temos dinheiro para as contas da vida. Agora, apenas no mês atual. Veja essa diferença, que é o fluxo. Também temos estoque, pois esse é aquele dinheiro que você não gastou e ficou contigo. E é aqui que vemos que temos dinheiro de fato, quando temos um padrão de vida que gastamos menos do que ganhamos, para assim ter dinheiro todo mês para destinar ao estoque. Sempre gastar menos do que ganhar para ter essa folga entre o que você ganha e o que gasta, que será destinada para aumentar seu estoque. Porque se vivemos apenas com fluxo, estamos vivendo todo mês na corda bamba, em que qualquer gasto a mais com o imprevisto faz você entrar em dívidas, por não ter dinheiro para arcar com esses custos variáveis, apenas com as contas recorrentes. Logo logo falarei sobre a importância de ter a reserva de emergência que todos nós devemos ter. Agora, vendo essa questão de estoque, você pode estar pensando, mas dinheiro parado não perde valor? Sim, perde. Se a gente pegar essa quantia que não gastamos no mês e deixar parada embaixo do colchão, por exemplo, está perdendo valor. Porque a inflação se acumula com o tempo. As coisas ficam mais caras à medida que o tempo passa. E é exatamente por isso que temos que investir, focando em ter uma rentabilidade maior que a taxa da inflação. Quando investimos, por exemplo, R$100 em um investimento que rende 1% ao mês, no final do primeiro mês teremos R$101. Assim, investindo mais R$100, no final do próximo mês, o rendimento acontecerá em cima dos R$201. Ou seja, rende em cima do quanto você já investiu e do rendimento gerado, ficando assim com R$203,01. E assim vai, mês após mês, cada vez mais aumentando esse estoque investido. E claro, investindo R$100 por mês, não vemos grande diferença dos rendimentos acumulados. Por isso que a ideia é sempre aumentar a quantia que você investe mensalmente, para, consequentemente, aumentar os rendimentos gerados. Então vemos que investir mensalmente é fundamental, formando o estoque e fazendo o dinheiro desse estoque trabalhar mês após mês, com sentimentos que crescem à medida que investimos mais e, principalmente, reinvestimos os rendimentos. Antes de a gente falar sobre a abertura de conta em uma corretora, vou falar sobre os tipos de investimentos de renda fixa primeiro, que são considerados mais seguros, que não necessariamente precisamos abrir conta em corretora para investir, mesmo que seja mais aconselhável. Porém, para ficar mais simples, vou exemplificar essa parte da renda fixa apenas nos bancos, beleza? Como é o exemplo do CDB e RDB, que significa, respectivamente, Certificado de Depósito Bancário e Recibo de Depósito Bancário. Esses são investimentos emitidos por bancos, bastante famosos por ter rendimentos atrelados à taxa DI. Quando vemos ali, por exemplo, 100% do CDI. Bom, em algum lugar você já viu isso. Existem muitos bancos digitais, como o Nubank e Banco Inter, que têm CDBs que rendem algo em torno de 100% do CDI. Mas a dúvida é, eles são seguros? Bom, quando investimos em CDB, RDB, LCI ou LCA, que já vou falar sobre, é sempre interessante ver se tem a cobertura do FGC. Ou seja, se o Fundo Garantidor de Crédito pague o prejuízo que você tiver, caso o banco venha a falir. No caso, o banco que você investiu. Bom, eu sei que as famosas caixinhas do Nubank têm cobertura do FGC. Porém, é sempre bom pesquisar muito bem antes e saber onde você está investindo. Por exemplo, tem muitos outros CDBs de bancões por aí que rendem menos do que bancos digitais. Porém, algumas pessoas preferem aplicar o dinheiro nesses bancões, por sentir uma maior segurança. Por exemplo, em bancos como Santander, Banco do Brasil, Itaú e por aí vai. No caso das caixinhas do Nubank, que já vi muitos comentários aqui no canal, é um RDB, que você pode resgatar o dinheiro a qualquer momento caso você precise.
Porém, não é apenas o Nubank que tem investimentos que você possa resgatar imediatamente. Existem outros CDBs e RDBs que também são de liquidez imediata. E para você entender melhor como funciona CDB ou RDB, estamos basicamente emprestando dinheiro para o banco e recebendo juros a mais por conta disso. Ou seja, em vez de a gente pegar emprestado o dinheiro do banco, estamos emprestando dinheiro para a instituição e recebendo juros, que, diferente de juros de dívidas, estamos recebendo e não pagando. Bom, de forma resumida, quando investimos em CDB, o banco pega o dinheiro que investimos para emprestar para outras pessoas a juros mais altos, e assim pagar cerca de 1% ao mês para quem investiu. O investimento em CDB ou RDB tem incidência de impostos, e esse imposto de renda é apenas sobre os rendimentos. Aí você não precisa ficar preocupado com pagar imposto, pois este já é retido na fonte, ou seja, o rendimento que você vê lá na sua conta já está descontado o imposto de renda. E essa tabela aqui representa a quantia que é retida. Vemos que CDB é de tabela regressiva, ou seja, quanto mais o tempo passa, menor é a incidência de impostos sobre os rendimentos. Além disso, também existe o LCI e LCA, que também são emitidos por bancos, mas são respectivamente letra de crédito imobiliário e letra de crédito do agronegócio. Então, o LCI é emitido com o objetivo de captar recursos financeiros destinado a empréstimos para o setor imobiliário, enquanto o LCA para o setor do agronegócio. O legal é que tanto o LCI quanto o LCA são isentos de imposto de renda, porém eles geralmente têm um rendimento inferior ao do CDB. Mas calma, porque é exatamente por isso que é interessante ver a cada investimento qual será melhor para o seu objetivo em específico. Pois enquanto um CDB pode render 120% do CDI e tem incidência de imposto de renda, um LCI ou LCA pode render, por exemplo, 90% do CDI livre de impostos. Então você vai avaliar qual tem a melhor rentabilidade e, claro, qual atende melhor a seu objetivo específico. Às vezes, para o curto prazo, pode ser melhor LCI, e para o longo prazo, CDB. Porém, é aquele negócio. Isso é algo individual que você deve tirar suas próprias conclusões. Agora, entramos para a parte de abertura e uma corretora de valores. Bom, esse vídeo está longe de ser uma divulgação de corretora. Porém, separei aqui as maiores do mercado, que são a XP Investimentos, Toro Investimentos, Rico, Clear, Modal Mais. Bom, existem diversas e muitas delas são gratuitas para abrir conta. E algumas delas têm taxa de corretagem zero. Eu mesmo invisto pela Rico e até o momento não paguei nada de corretagem. Ou seja, a realizar qualquer investimento, não tive que pagar uma taxa para a instituição. E para abrir conta em qualquer corretora é bem simples. Em resumo, é da mesma forma que você abriu conta no seu banco, totalmente online. Assim que você abrir conta em uma corretora, você verá que tem disponível diversos produtos financeiros para investir. Um deles, que é conhecido por ser o mais seguro do Brasil, o Tesouro Direto, é basicamente você emprestar dinheiro para o governo e receber juros a mais por isso. Existem investimentos atrelados à taxa Selic, por exemplo, o Tesouro Selic, que hoje está pagando 12,75% ao ano. E também investimentos que têm os rendimentos atrelados ao IPCA, por exemplo, IPCA mais 6%, que é o principal índice para calcular a inflação no Brasil. Então, investindo em um tesouro IPCA mais 6%, por exemplo, significa que você está recebendo a rentabilidade da inflação mais 6%, ou seja, está recebendo acima da inflação. O Tesouro Direto é conhecido por ser seguro, pois para o governo brasileiro não ter dinheiro para pagar os devidos rendimentos, tudo no Brasil inteiro tem que ter quebrado antes. Até porque uma porcentagem de toda a arrecadação dos brasileiros vai para o governo. Então, para chegar no ponto do Tesouro Nacional quebrar, tem que estar em uma crise bem feia mesmo. Tá, mas saindo um pouco da renda fixa, vamos falar agora sobre renda variável, que na sua corretora também você vai conseguir investir. Começando pelos fundos imobiliários, que de forma bem resumida, ao comprar uma cota ou mais, você está comprando uma pequena parte de vários imóveis de um grande fundo. Ou seja, por você ser cotista de um fundo imobiliário, você também receberá uma parcela do aluguel que esse fundo receber. Este valor será repartido entre os cotistas de acordo com a quantidade que cada um tem.
Logicamente, se você tem apenas uma cota de um fundo imobiliário, vai receber centavos, enquanto alguém que tem 1.000 cotas vai receber uma quantia bem maior. Os gestores dos fundos são obrigados a distribuir pelo menos 95% de todo o lucro gerado. Ou seja, 5% do que eles gerarem ficam com eles e os outros 95% será dividido entre os cotistas. Diferente das ações, os fundos imobiliários não têm um alto potencial de valorização. Porém, também sofrem oscilações, até por ser renda variável. Por exemplo, você pode comprar uma cota por R$10 e num período posterior está valendo R$9. Ou comprar uma cota por R$10 e em certo dia valer R$11. Lembrando que tudo isso é apenas uma forma de exemplificar. Então vemos que é sempre bom entender qual tipo de fundo que você está investindo e seu objetivo com o investimento. E claro, sempre pensar no longo prazo. Agora, falando das ações, que essas estão mais sujeitas a maiores variações do mercado, tanto positivamente quanto negativamente, você pode investir focando na valorização ou também com foco nos dividendos. Por exemplo, você comprar ações de empresas que você acredita em um potencial de valorização com o passar dos anos, buscando uma valorização do seu capital investido, ou comprar ações de empresas já consolidadas no mercado que distribuem o lucro aos acionistas. Bom, quando se compra a ação de uma empresa, nos tornamos sócios dela, pois uma ação é basicamente uma pequena parte de uma empresa. E quando esta empresa gerar lucro, uma parte desse lucro será destinado para você que tem ações dessa determinada empresa. E sim, quanto mais ações você tiver, maior será a sua parte do lucro. Receberá mais dividendos. É claro que você deve estudar a empresa que você está investindo, até vendo mesmo as políticas da empresa. Às vezes a empresa não tem essa prática de pagar dividendos. Tudo isso você encontra no RI da empresa. É claro que pode ocorrer também de você comprar ação buscando uma valorização e a mesma desvalorizar. Ou no caso, comprar ações de uma determinada empresa buscando dividendos e a mesma parar de dar lucro. Então, saiba o que você está fazendo. Não saia comprando qualquer coisa porque você ouviu alguém na internet falando. Mas claro, também foque no longo prazo, para tudo, principalmente quando falamos de ações que sofrem maiores variações do mercado. Não é porque você comprou uma ação a R$10 hoje e daqui uma semana está valendo R$9,70 que está tudo perdido. Não é assim que tem que pensar, é pensando no longo prazo. Por isso, é bom estudar, ver a empresa que você está investindo, ver quais são os focos da empresa para o futuro e tudo mais. Bom, de forma geral, para todos os investimentos que você for fazer, principalmente os de renda variável, que sofrem oscilações do mercado, você deve estudar para saber onde está colocando seu dinheiro. Pesquisando mesmo. E lembre sempre da primeira regra dos investimentos: diversificação. Bom, posso falar melhor sobre isso em um outro vídeo. Comente aqui embaixo se você quiser. Nunca se esqueça do primeiro passo de todos para adentrar nesse mundo dos investimentos, que é montar a reserva de emergência.